Bom dia, queridos alunos. Vamos dar continuidade à nossa aula de geografia. Nós estamos trabalhando a América Latina e, em especial, o objetivo da disciplina esse ano é nós fazermos a relação dos processos que movem a nossa política, a nossa sociedade, a política e a sociedade brasileira, fazendo uma comparação, com eventos, com processos dos nossos países vizinhos, Nós que por muitas vezes nós fechamos os nossos olhares, não damos atenção aos nossos irmãos do nosso continente. Bom, a proposta da aula de hoje é tratar sobre um assunto que tem se tornado polêmico no Brasil atualmente, A questão da Amazônia, a questão da exploração da Amazônia e a relação com os indígenas que lá habitam, Nós temos uma gestão do Ministério do Meio Ambiente cercada de polêmicas, a militarização da Amazônia, através do nosso vice-presidente Hamilton Mourão, e uma série de críticas internacionais sobre a presença de garimpeiros e até mesmo os discursos do nosso presidente que enfocam na questão da exploração das riquezas da Amazônia. Bom, mas para tocar nesse assunto, nós vamos ver como esse processo está ocorrendo num país vizinho, no caso a Guiana Francesa, a última das colônias da América do Sul. Bom, nós vamos lembrar, em termos históricos, existia a chamada Guiana, ou Guiana, até hoje eu não sei como é que se fala direito, se é Guiana ou Guiana, e essa Guiana, esse território assim chamado, ele era administrado sob a forma de colônia por 4 países, a Inglaterra, a Espanha, a Holanda e a França. A Guiana, da parte espanhola, acabou sendo incorporada pela Venezuela, o que vai levar até hoje a uma briga, uma disputa fronteiriça com os ingleses. A colônia inglesa da Guiana conquistou a sua independência no final dos anos 60 e se transformou no que nós chamamos hoje de Guiana. Então, hoje existe uma Guiana, é essa Guiana de colonização inglesa, e que faz essa disputa fronteiriça com a Venezuela. Vamos tocar numa outra aula nessa questão. A Guiana, que era administrada pelos holandeses, conquistou a independência no final, ali na passagem dos anos 70 para os anos 80, e virou o Suriname. Hoje um país também com índices econômicos bastante preocupantes. E por fim, nós temos a colônia, a Guiana da França, e essa permaneceu como colônia, não conquistou a sua independência. É a Guiana Francesa, Isso aqui é até um bom quiz para nós fazermos, Façam com seus colegas. Qual é o país que tem a maior fronteira com a França? É o Brasil. O Brasil faz fronteira. Por exemplo, ano passado, quando o nosso presidente bateu de frente com o presidente francês, dizendo o que interessa à França a questão amazônica, ele desconhece que a Guiana é território francês, faz parte da administração. Por que a Guiana permanece como colônia? Porque a Guiana tem um papel fundamental, não só para a França, mas para a União Europeia. Na Guiana nós temos o Centro Espacial Kourou, que é onde se lança os satélites, os foguetes da zona europeia. Nós aprendemos nas aulas do ano passado, em Geografia do Brasil, a importância para o lançamento de foguetes de ser cruzado pela linha do Equador. Nós temos a nossa base aeroespacial de Alcântara, no Maranhão, e a União Europeia, através da França, utiliza a base da Guiana. Então isso, de certa forma, faz com que a França detenha o controle do território. Isso é muito importante. Para ter um exemplo, 16% do PIB da Guiana vem do aluguel, do aluguel da base aeroespacial. Lançar os satélites é uma boa forma de arrecadação de recursos
para a Guiana Francesa. A Guiana Francesa, que em outro aspecto assim, né, em termos de população, está passando por um surto demográfico muito interessante, né? A população hoje gira em torno de 250 mil habitantes. Pode não parecer muito, mas essa população ela se concentra basicamente no litoral e nas últimas 3 décadas essa população dobrou. Então nós temos um surto, um crescimento populacional muito grande na Guiana, que contrasta com a pobreza, né? Mais da metade da população da Guiana vive abaixo da linha da pobreza. A taxa de desemprego é de 22%, é uma taxa muito alta. O país não tem muitos recursos e o custo de vida é muito grande, né? Para você ter uma ideia, a cesta de alimentos na Guiana é 45% mais cara do que na metrópole. Então, além de ser um país pobre, o custo de vida na Guiana, ou Guiana Francesa, ele é muito alto. A Guiana, 90% do território é florestas, né? Como eu falei, a população vive no litoral, o acesso ao interior ele é muito dificultado, né? Praticamente não existem estradas que entrem para a região do interior da Guiana. Esse acesso se dá basicamente através dos rios. E aqui nós vamos começar a trabalhar, né? Fazer essa analogia com a questão da Amazônia. No interior da Guiana, nós temos povos indígenas, né? São 6 povos indígenas que vivem lá, representam 10% da população, né? Em torno de 20, 30 mil indígenas moram no interior da Guiana. E eles sofrem, né, vários ataques, e esses ataques têm levado a uma repercussão internacional, né? Várias denúncias são feitas na ONU sobre a situação pela qual esses indígenas estão enfrentando no interior. Lembrar que essa situação dos indígenas, ela sofre um obstáculo por parte do próprio governo francês, que acaba tendo uma posição dúbia. Por que eu falo isso? Porque em 2017 foi aprovado pelo governo francês a Lei da Igualdade Real do Ultramar, ou seja, reconheceu a igualdade jurídica dos departamentos tanto da França quanto das suas colônias, né? Departamentos ultramarinos espalhados pelo mundo. Isso vai garantir aos guianenses, né, a esses indígenas, uma personalidade jurídica. Eles podem participar do parlamento francês, inclusive tem representantes, e eles podem, então, dialogar através como uma representação. Eles são uma personalidade jurídica, né? Eles são reconhecidos como uma unidade. Só que ao mesmo tempo que o governo francês ele vai fazer esse reconhecimento, ele se recusou a reconhecer a Convenção 1969 da Organização Internacional do Trabalho, que, de acordo com essa convenção, garante aos indígenas o direito à terra e à autodeterminação. Então aqui nós temos uma situação ambígua novamente na França. Por um lado, ela reconhece a personalidade jurídica, mas por outro lado, ela não garante a autodeterminação. E justamente a não assinatura da convenção e o reconhecimento legal da igualdade real ultramar faz com que o governo possa utilizar algumas desculpas para o estado de abandono que esses indígenas se encontram. Bom, agora, quais são os ataques que esses indígenas têm sofrido? Primeiro, nós podemos falar da questão do garimpo, o garimpo ilegal. Muitos brasileiros, muitos surinamenses, né, habitantes do Suriname, têm entrado no território da Guiana para fazer o garimpo ilegal, né, buscar o ouro. E isso tem levado uma contaminação de forma muito grande da água através do mercúrio. Então, são contaminações neurotóxicas, né? O índice de mercúrio encontrado
no cabelo dos indígenas é gritante na Guiana. Quer dizer, tu tem uma destruição, né, do habitat local, mas também prejuízos muito grandes para essas populações indígenas, que são arrancadas dos seus habitats de forma extremamente violenta, né? Então, a ação desses garimpeiros, né, novamente, vamos fazer um paralelo com o Brasil, que quando nós pensamos no garimpo, nós não podemos só pensar na questão do desastre ambiental, né, mas também na questão da saúde, né? A utilização do mercúrio, ele causa problemas sérios para as pessoas que têm contato com esse produto, lembrando que esse mercúrio está sendo diluído nas águas. Outro ponto importante para nós é o negligenciamento do Estado francês, né? Essas populações no interior, elas não têm os serviços básicos, água, luz, telefonia, transporte. O governo francês não garante a esses indígenas esses acessos. Também o sistema de saúde, o sistema educacional. Tu não tem assistência médica para esses índios e tampouco uma assistência educacional. Não existem escolas, né? As escolas de nível médio na Guiana estão todas na capital, estão todas no litoral. Isso faz com que haja uma migração forçada da população indígena mais jovem, que vai buscar essa educação. Então, tu começa a ter uma desestruturação dessa sociedade indígena. Lembrando que esses índios, né, essa população que vai buscar a educação no litoral, acaba morando, na maioria das vezes, não, ou quase completamente, a totalidade, vão morar nos internatos. Esses internatos, eles existem ali por uma questão financeira, né, uma fonte de recursos, né, que o governo acaba subsidiando essa escola para os índios, só que eles são praticamente sucateados e eles não funcionam no final de semana. Então esses índios são abandonados, vivem nas ruas de Guiana para sobreviver ali no final de semana, para poder então, já que esses internatos funcionam apenas durante a semana. Mas eu acho assim que um ponto importante que causa estranheza do que está acontecendo na Guiana é a invasão, né, o trabalho das igrejas evangélicas norte-americanas, que já haviam marcado presença. Os pais de vocês devem lembrar, quem tem a minha idade, lá do Jim Jones, né, na Guiana, no Suriname, tem uma presença muito grande. No Suriname, essas igrejas, elas chegam a pregar que já converteram 100% dos indígenas, né? E esse é um trabalho que chama, uma ação que chama bastante a atenção na Guiana, porque esses evangélicos, esses pastores, né, eles acabam destruindo os saberes ancestrais dos índios, né? Estão destruindo a cultura indígena. Como que isso está sendo feito? Através de novos discursos muito vinculados aos espíritos, aos demônios, que não fazem parte desse imaginário indígena. É um dado interessante para nós aqui: no ano de 2016, foram registrados 161 casos de possessões entre os indígenas. Quer dizer, a igreja, ela acaba se utilizando dessa questão espiritual para dar uma resposta para os índios diante das dificuldades da medicina científica. Ou seja, tu começa a utilizar dessas curanderias, dessas rezas, desse imaginário milagroso das igrejas para atenuar essas questões de saúde. Você vai se perguntar, tá, mas como que essas igrejas elas conseguiram penetrar na Guiana? Elas penetraram, né, conseguiram se estabelecer a partir desse vazio institucional e político do Estado francês, né? O Estado francês, na medida que ele não atende essa população, ela, uma vez abandonada,
ela se vê, então, diante da assistência desses grupos evangélicos, que garantem, então, um abastecimento, né, a questão da alimentação. Esses grupos ajudam na questão das evacuações de emergência, né? Então, a floresta pegou fogo ou algum tipo de ameaça, esses religiosos conseguem mobilizar, ajudar, né? Não podemos esquecer, a ação dessas igrejas é uma ação benéfica, né? Porque ajuda onde o Estado falta e também garante um desenvolvimento local, né? A questão o mínimo de infraestrutura que esses indígenas conseguem é através da igreja. Os recursos desses religiosos vêm praticamente de doações que eles arrecadam nos Estados Unidos. Em 2016, mais de 9 milhões de dólares foram doados para a ação dessas igrejas na Guiana, e essas igrejas acabam então impondo uma nova forma de comportamento para essa população, né? Estabelecendo proibições que, por um lado, você pode dizer que são proibições benéficas, né? Então é proibido o álcool, é proibido o fumo, mas por outro lado também nós temos proibições estranhas, né? Se proíbe o telefone, se proíbe a internet, proíbe-se até camisetas pretas, né? Isso foi um alvo de grande debate. O uso de camisetas pretas estaria vinculado à questão do demônio, à questão do diabo, e muitos indígenas acabavam sendo excluídos, né, do ponto de vista social por estarem fora desse padrão religioso, né? Então essa é a grande ameaça que nós vemos, quer dizer, essa quebra, essa ruptura, o fim, né, dessas relações sociais. Por um exemplo, né, esses religiosos acabam forçando a sedentarização desses indígenas, né? Indígenas esses que, ao viver dentro da floresta amazônica, eram praticamente nômades. Do ponto de vista também do controle sobre os indígenas, nós temos essas contribuições financeiras que os índios dão para esses religiosos, né? Os recursos que os índios obtêm, eles acabam sendo direcionados, sugados por esses pastores. Você vai me dizer como isso ocorre? É através de dízimo? Como que os índios fazem isso? É que é uma boa dica, né? Eles têm uma estratégia muito interessante, que é fazer eventos religiosos em locais distantes, né? Então, os eventos religiosos são fundamentais para essas igrejas neopentecostais, né? A questão de tu fazer uma grande sessão de descarrego, de tirar o demônio, de grande reza, né? Ou seja, um grande evento. Tu faz esse evento em locais distantes e quem acaba pagando o transporte, né, o deslocamento que se torna necessário, é o índio. Então o índio ele não dá o dinheiro para a igreja. O que o índio faz? Ele paga pelo transporte. Então aqui, né, nós vemos a ação desses religiosos sobre comunidades indígenas de forma bastante preocupante, né? Tanto é que, como eu falei, existem uma série de denúncias sobre a questão dos direitos humanos desses povos indígenas. Novamente, vamos fazer um paralelo, né? Lembrar que aqui no Brasil chamou a atenção que um dos chefes e diretores do IBAMA agora é um pastor, né? Qual a relação desses religiosos com as populações indígenas? Isso que ocorre no Brasil, será que é um prelúdio do que está acontecendo, né? Será que tomaremos o caminho do que acontece na Guiana? Qual o papel do governo francês com relação a essa população, né? E a ação desses garimpeiros? Quer dizer, a questão da Amazônia não é uma questão brasileira. Nós temos que olhar para ver como que se dá esse processo de ocupação, esse processo de exploração, e para isso